Bom dia, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas palavras. Nós temos aqui o texto de Jó, no capítulo 1 de Jó. Nós sabemos o que Jó passou. Jó era um homem rico do Oriente e de repente vem uma avalanche de coisas, tragédias na vida dele e na família dele. Perde toda a sua plantação, perde todos os seus gados e perde também todos os seus filhos. E Jó então vai recebendo a notícia de cada um dessas tragédias pelos seus servos. Se sempre sobrou um no meio de cada tragédia, um servo para poder correr e contar as más notícias, né? As más notícias chegam rápido. Jó, depois de ouvir tudo aquilo, ele tem o seu impacto, e no versículo 20, depois que ele recebe todas essas más notícias, diz assim esse texto aqui, hebraico aqui no caso. Então se levantou Jó, e rasgou o manto dele, e tosou a cabeça dele. Ele rasga as vestes e corta o cabelo, sinal de luto, de tristeza. E caiu para a terra, e se prostrou. Então ele se ajoelha, coloca o rosto em terra. E disse: desnudo saí desde o ventre de a minha mãe, e desnudo retornarei para lá. E Yahvé deu, e Yahvé pegou. Que seja o nome de Yahvé o que é bendito. Então nós temos esse texto que nos fala sobre Jó. Interessante que o texto então traduzido para nós aqui sai: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto continua dizendo que dessa maneira Jó não peca contra Deus. E Deus, Jó entendendo que tudo que ele tinha, do gado, das riquezas, das plantações, até dos filhos dele, pertencia não a ele, pertenciam a Deus. E ele então agradece, ele entende, né? Olha, Deus tirou, Deus seja bendito para sempre. E no decorrer do livro de Jó, do capítulo aqui em diante até o 42, Jó se encontra com alguns amigos e há uns diálogos entre eles. E Jó, algumas pessoas dizem que Jó é o homem mais paciente da Bíblia. Eu não entendo assim, eu entendo que Moisés é muito mais paciente com Jó. E Jó começa a murmurar. Jó começa a criticar, Jó começa a brigar com seus colegas e também exigir uma satisfação de Deus, né? Exigir uma resposta de Deus porque ele se achava muito justo, né? E o justo não poderia sofrer como ele estava sofrendo. E também as acusações dos seus amigos, dizendo que ele havia pecado e por isso ele estava sofrendo todas aquelas desgraças. E ele então rebatendo aquilo, dizendo: não, eu não fiz nada de errado, eu sou justo, né? E Deus possa então me responder isso. Então há esse diálogo de conversa entre eles. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, vai haver uma compreensão de Jó daquilo que Deus daquilo que Deus faz. Antes desse capítulo 42, Deus começa a falar com Jó, mas Deus não vai responder a Jó, porque lá no começo do capítulo do 1, 2 e 3 de Jó, Jó tem pelo menos umas 12 perguntas: por quê, né? Por que isso? Por quê? Por que acontecendo isso comigo? E Deus não responde. E a partir do capítulo 38 de Jó, Deus vai falar com Jó, mas não vai responder a Jó os seus questionamentos. Ele vai indagar, ele vai fazer perguntas a Jó. Aonde estava Jó quando Deus criou o mundo, quando ele formou as tempestades, quando ele formou o gelo, quando ele formou as criaturas. E Jó então não tem resposta para aquilo, né? Então é no 42 que ele vem com o seu arrependimento, né? E aí Jó vai declarar o texto aqui, que é o 42, 1 até o 5. Para mim, nós aqui, o importante é o versículo 5, mas é interessante a gente ler os 5 versículos. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então ele foi compreendendo de tudo aquilo que Deus estava falando para ele, perguntando para ele, ele não tinha resposta, né? Então ele fala: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e tudo que os seus desígnios, seus planos, nada pode ser frustrado.
Quem é aquele, como dissestes, né? Então sou eu. Quem é aquele? Sou eu. Ele fala, quem sou eu? Que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, muitas coisas ele, apesar de ser um homem sábio, ele não entendia, não conhecia. Então ele vai declarar essa verdade. Eu não entendo muitas coisas. Eu não conheço muitas coisas. Essas suas coisas são maravilhosas, ou seja, são extraordinárias as suas coisas, né? E coisas que eu não conhecia, coisas que eu não conheço. Aí ele clama: escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu vou te perguntar agora, não com questionamento, por que eu estou sofrendo, por que eu passo isso. Mas vou perguntar para o Senhor, para que o Senhor me ensine a eu entender essas coisas extraordinárias, a entender essas coisas maravilhosas em relação à minha vida, em relação ao mundo. Aí ele vai fazer a grande declaração, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza, né? Por ouvir dizer de ouvidos, né? Ou seja, eu ouvia reportagens do Senhor, né? Mas meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas eu não compreendia, eu não sei, então eu me arrependo, eu me abomino e me arrependo ao pó da cinza, daquela mesma maneira que ele fez lá no capítulo 1, quando ele raspa a cabeça, rasga as suas vestes, joga cinza na cabeça em sinal de luto, de tristeza, de desgraça, e se prostra diante de Deus. Olha, eu até me abomino por isso, porque eu não te ouvi, eu não sabia quem tu eras, né? Eu ouço falar de ti só de ouvidos, reportagem, alguém fala aqui, outro fala ali, mas eu não tenho uma vivência, eu não tenho um companheirismo, né? Uma vida contínua, né? Contigo aqui, que posso caminhar continuamente contigo e saber que tu és esse Deus maravilhoso que se proclamou para mim. Então, o Jó tem essa realidade de entendimento que nada pertence a ele, que tudo pertence a Deus, foi Deus que deu, e Deus, quando Deus dá, Deus pode tirar, Deus pode retirar de nós aquilo que nos foi dado, porque nós não somos donos de nada. O texto bíblico diz que a terra pertence a Deus, a terra e a sua plenitude, a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Então é estranho, muito estranho, quando as pessoas dizem que eu tenho essa casa aqui me pertence, esse terreno me pertence, e pertence nada. Um dia pode acontecer, de amanhã acontecer alguma coisa e perder tudo, né? Mas sabendo que Deus é que cuida de nós, Deus que está ao nosso lado. Então, o que nós queremos falar sobre hoje é a questão da ingratidão e a questão da gratidão. Então nós temos aqui alguns textos bíblicos, eu quero falar para vocês, principalmente aqui do texto hebraico também do Salmo, e todos, um monte de Salmos, 105, 104, 106, 107, e por todos o 9, vai falar sobre gratidão, sobre o reconhecimento da mão de Deus, que sem Deus nada nós somos. Então aqui fala sobre a questão Rodul Adonai Kitov, que Leolam Rastou. Ou seja, louvai ao Eterno, a Deus, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia, né? Então o salmista, e não só esse salmista do 107 aqui, mas por diversos salmos aqui, ele louva ao Eterno, a Yahvé, porque ele sabe que Ele é Kitov, que Ele é bom. Deus é bom, né? E além disso, além dele ser bom, é eterna a resede dele, a misericórdia de Deus para conosco. Então existe essa questão dos salmistas de agradecer a Deus por tudo, né? Eles agradecem a Deus por tudo. Eles agradecem pela chuva, pelo vento, pela plantação, pela colheita. Eles agradecem pelo vinho que dá alegria, pela vida. Então há essa gratidão dos salmistas, assim como foi o entendimento de Jó, que não entendia. Então nós muitas vezes não entendemos as coisas ruins que se abatem sobre nós, né? Nós estávamos conversando, eu e um colega, e nós então estávamos falando sobre banheiro, e ali na Paulista tem a Japan House, em frente à Casa das Flores, e muitas crianças vão de escola lá visitar a cultura japonesa, o que tem lá para ver, e o que mais chama a atenção deles é aquele famoso vaso do banheiro dos japoneses, que ele é iluminado, que ele é aquecido, que ele joga água, né? E interessante.
E por outro lado, no paradoxo, no oposto, nós falamos sobre a questão do banheiro químico no meio de uma festa de carnaval com os blocos carnavalescos e as pessoas usando aquele banheiro químico que vocês sabem, ali vai ter vômito, vai ter um monte de sujeira, e até brincamos que de repente que alguém pode encostar naquilo lá e cair, você está dentro daquele banheiro e sair rolando com o banheiro. Imagina só a sujeira que você vai receber. Então, o que seria isso na verdade? Que a gratidão seria o banheiro japonês, né? Essa é a gratidão, de poder reconhecer Deus na sua vida, de poder saber que Ele, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, né? Isso é gratidão, é o banheiro lá japonês. E a ingratidão seria o banheiro químico, né? Você enrolando com aquela caixa lá e pelo chão. Esse é o banheiro químico, que é a ingratidão. Quando nós não sabemos às vezes o que Deus está fazendo, é como eu costumo falar, eu gosto muito de citar o trecho de Números de Balaão, em que o rei Balaque chama Balaão para poder amaldiçoar as tribos de Israel de cima do monte, e o profeta Balaão, que não é um profeta judeu, é um profeta fora dali, que Deus também usa ele, no caso, até um outro estudo seria feito sobre isso. E Balaão vem para amaldiçoar. Mas Deus fala para Balaão para não amaldiçoar. E tudo aquilo que ele ia falar, ele não poderia falar. Tinha que ser dito aquilo que Deus queria que ele falasse. Então ele, ao invés de amaldiçoar por 3 vezes, vendo as tribos de Israel, cada um no seu canto, ele então traz bênção sobre Israel, tá? Então eu entendo o seguinte, que o próprio Moisés, que estava lá embaixo com o povo, não só Moisés, como o povo também de Israel, não sabia o que estava se passando na montanha, né? Da tentativa de maldição de Balaque por meio de Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então é isso que eu vejo na minha vida e vejo na vida de muitas pessoas, e eu espero que você possa também pensar, analisar na sua vida também o quanto Deus tem nos livrado, o quanto Deus tem sido bom para conosco, misericordioso, como diz aqui, e que nós pudéssemos render graças a Ele. Apesar de a gente olhar para o mundo e ver que está totalmente perdido, o ser humano está perdido, como diz o George Forbes, né? Ele está desbussolado, sem bússola para o norte, está sem norte e cada vez pior. E então nós percebemos, entendemos que Deus continua no controle da história da humanidade, e também que Ele está, assim como Ele estava com Jó, que não entendia, que não compreendia, mas no final, depois de todo o seu sofrimento, ele consegue compreender e consegue entender de que ele não sabia quem era Deus. Então nós temos muitas vezes, achamos que conhecemos e sabemos, mas não damos o valor devido a Deus, né? Nós queremos pelos nossos próprios meios estabelecer as coisas para nós e sabermos e pensarmos até, né, que nós somos autossuficientes. Mas então, diante dos salmistas, diante da questão das tribos de Israel, de Moisés, em Números, no Pentateuco, diante da vida de Ló, compreender, e da nossa própria vida mesmo, que são feitas de dias ruins e dias bons. Mas não quer dizer que seja Deus nos largou e nos deixou. Nós podemos lembrar daquela oração que é dita dos pés na areia antiga, e que eu gosto de citar, em que você está vendo quatro pegadas e de repente você vê só 2. Isso está em posters, bem falado sobre isso. E a pessoa então vai reclamar com Deus de que nos momentos difíceis da vida dela, quando ela estava passando tribulação e lutas, que ela caminhou sozinha. E aí a voz vai dizer para ele: não, olha só, nesses momentos em que você achava que estava sozinha, essas pegadas não eram suas, essas pegadas eram minhas, porque nesse momento eu estava carregando você no colo, no momento das suas lutas, dos seus terrores, dos seus terremotos, dos seus tsunamis. Então, fazer essa questão é uma brincadeira, mas do banheiro químico e do banheiro lá do japonês lá, e sermos gratos a Deus. É o que? Nós usarmos essa gratidão, esse louvor que diz aqui. O outro texto do 106 do Salmo aqui vai falar o Radu, né? Louvai, né? No Salmo 106 vai falar aleluia, aleluia, Rodu ladonai kitov kileolam rasto. Ou seja, louvado seja o Eterno, louvai ao Eterno, porque imensa é a sua bondade e eterna
a sua resede, a sua misericórdia. Cantar os louvores, reconhecer Deus. Eu não te conhecia, só de ouvir falar. Mas quando eu olho para trás e vejo a minha vida, o que eu passei de lutas, de horrores, de terrores, e agora estou aqui. Então eu vou reconhecer que o Senhor me sustentou, o Senhor foi a minha muralha de fogo ao meu redor, o Senhor foi meu tabernáculo, o Senhor foi minha fortaleza, a minha cidadela, o meu porto seguro, a minha rocha, a minha proteção. Né? Porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria chegar até aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou, como diz lá o profeta. Então, sermos gratos ao quê? Né? Não sermos banheiro químico, não, nós sermos gratos, sermos um banheiro japonês, agradecendo a vida, agradecendo a saúde, agradecendo a família, os nossos talentos, as nossas capacidades, agradecendo os amigos, quem tem amigos, aos colegas, quem tem colegas, porque nem todo mundo tem amigos mesmo, né? Agradecer a fé, até a fé em Deus, né? Enfim, tudo que temos, tudo que somos, né? Entendemos que tudo que nós temos foi Ele, foi dado por Ele, é presente dele para nós. Nós não merecíamos, né? Até o ar que nós respiramos, apesar de estar tudo poluído, mas é culpa do homem, não é culpa de Deus. Ele nos dá para que nós possamos sobreviver. O texto bíblico do Salmo fala assim: se o Senhor retira o oxigênio, tudo perece. Perece o ser humano, perece os animais, perece as plantações. Então reconhecer, né? Mesmo que seja tardiamente, né? como o Jó, que teve que passar por um processo de esclarecimento, de abertura de mente para poder compreender. Olha, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E o texto de Jó continua dizendo que Deus repreende os amigos de Jó, fala para que Jó ore pelos seus amigos, e Deus, no final da vida de Jó, ele dá o dobro de tudo que ele tinha, de animais, de plantação, de grãos, de filhos também. E o último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro estágio, porque ele, além de receber em dobro tudo, que não é importante isso aqui no caso, ele teve o esclarecimento, o conhecimento, né? Então, que nós sejamos então e possamos pensar em que nós vamos fazer, em qual banheiro a gente vai entrar, em qual vaso que a gente vai sentar. No banheiro químico, né? Do jeito que está no meio dos blocos das festas, ou no banheiro japonês lá, com luz, com musiquinha, com tudo, aquecimento e tudo, né? Então, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua resede, porque Ele é Kitov, Ele é bom. A sua resede, a sua misericórdia dura para sempre. Que você tenha uma boa semana, que você reconheça, que você valorize os benefícios recebidos de Deus na sua vida, mesmo que não seja financeiro, né? Mas o que passa no seu coração, na alegria, na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te dê shalom, te dê paz, desde agora e para sempre. Uma boa semana e Deus abençoe.